Fala pessoal, sejam bem-vindos. Que saudade eu tava, velho, de fazer esse bate-papo, esse podcast. Terceira temporada, pessoal, seja bem-vindo, né? A mais aí uma temporada de muitos empreendedores que a gente vai receber, né, Eduarda? É isso. Seja bem-vindo aí na terceira temporada. Pois é. Gente, que saudade eu tava de estar aqui com vocês. E, pois é, 3 anos já, né? Isso. A gente vai fazer agora 3 anos, dia 24, e é inacreditável quanto tempo já se passou. E se você perguntar se eu tô preparado, vou ser bem sincero que eu não estou, né, pessoal? Eu tava até falando pro nosso convidado aqui que a gente tem que fazer acontecer, né? Não pode esperar o momento certo, não. Então a gente decidiu realmente já voltar com tudo nessa terceira temporada. E hoje a gente tá recebendo um convidado muito especial, né? O cara já é expert aí na área de hamburguerias. Tem uma hamburgueria que eu sou muito fã, né? Quando eu vi, realmente me apaixonei pelo brand e queria realmente trazer ele. Chamei ele a primeira vez quando a gente tinha iniciado o podcast, né? Não teve a possibilidade porque a gente tava longe, mas Deus prepara o momento certo, sempre o momento certo. O nome dele é Vitor Lira. Seja bem-vindo, Vitor, viu? Posso falar aqui um pouco do seu currículo também, para o pessoal já conhecer. Tem 28 anos de idade, né? Casado com Maria Eugênia, inclusive está aqui junto com a gente ali, né? Nos bastidores. Natural do Caruaru, né? É intérprete de liras. De Libras. Caramba, eu não sabia. Eu disse que ia começar o podcast já fazendo toda... E formado em licenciatura em Química, né? Química e hamburgueria, velho. Qual Como foi essa divisão aí? Essa divisão. Mas já deixo você à vontade pra falar com o pessoal aí. A gente quer ouvir um pouquinho da tua história. Como foi tua trajetória, tua infância, até a faculdade, até o empreendedorismo. Então pode ficar à vontade. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Primeiramente, prazer estar aqui com vocês. Como você mesmo falou, a gente teve o convite, né, lá atrás e infelizmente acabou não acontecendo. Mas que bom que não aconteceu naquele momento, porque eu acredito que a gente era só delivery ainda. E tipo assim, aconteceu muita coisa daquele convite até hoje que a gente vai poder trazer aqui e vai poder falar realmente um pouquinho, assim, a gente estando mais experiente sobre essas situações que aconteceram. Como a Eduarda falou, começar me apresentando, né? Meu nome é Vitor, como você falou aí, você me apresentou. E um pouquinho da minha trajetória. Tipo, as pessoas sempre perguntam pra mim, Vitor, tu era uma pessoa que pensou em empreender, tu sempre teve essa mente, e não, eu nunca tive, e eu acho que talvez isso tenha sido um dos principais fatores para dar certo, sabe? Desde cedo, eu venho de uma família, não é uma família pobre, não é uma família rica, tipo assim, sempre tive de tudo, nada me faltou, mas ao mesmo tempo, tipo assim, eu senti falta de algumas coisas, e devido a isso, eu sempre corri muito atrás de ter meu dinheiro, de poder. Tipo, eu não gostava, via muito esforço do meu pai e da minha mãe trabalhando, e eu não gostava de ficar pedindo. Eu ficava pensando muito na questão de, tipo assim, vou estar tirando deles algo pra, tipo assim, pro meu lazer e tal. E isso eu não queria, eu não gostava. Tipo assim, até tinha muito isso na época do colégio, que a gente tinha alguns dias de aula à tarde, os meninos ficavam pra almoçar. E bora almoçar? Eu morava bem pertinho da escola. Aí eu dizia, não, eu vou almoçar em casa mesmo, porque, tipo assim, não é que eu não tinha o dinheiro para almoçar fora, eu tinha, mas eu não queria pedir pro meu pai esse dinheiro, porque eu sabia que no final das contas ia fazer falta. E aí eu comecei bem cedo, no tempo de colégio ainda, meu irmão tinha uma banda de forró, e aí eu já comecei com 2 coisas. Eu era hold, eu montava a bateria de um amigo meu, que já era para poder também ganhar um dinheiro, e também... como ele tinha essa banda, o empresário dele falou comigo, por que tu não sai como DJ também? A gente tenta vender as festas casadas já. Tipo, a banda e tu como DJ pra abrir a festa. Eu digo, beleza, não sabia nem o que era ser DJ. E aí procurei vídeo no YouTube e comecei a fazer umas festinhas. Aí eu até lembro, foi o meu primeiro celular que eu comprei. Foi através desse trabalho? Foi. Tipo assim, um celular bom mesmo, né? Desses smartphones, que foi um Samsung Galaxy S3, das antigas. Aí foi bem bacana. E aí, a partir daí, comecei a ganhar meu dinheiro. Tipo assim, eu disse, véi, eu quero sempre ter pra poder fazer. Tipo, não tinha aquele negócio direcionado, né? Porque o empreendedor tem essa questão mesmo, né? Depois que você começa, você não para mais, você não consegue. Geralmente as pessoas sempre também me perguntam, né? Pô, Vitor, tu é empreendedor, mas tipo...
tu pensou em fazer isso que tu faz hoje? Não, pô. Eu só queria realmente acontece, ganhar só minha, acontece, né? né, ter o meu dinheiro, né, ter minha responsabilidade ali, não depender A liberdade, né? a minha liberdade de não Exato. depender dos meus pais ou de algo, né? Enfim, e eu acho que o empreendedor tem essa questão, velho, de tipo realmente sempre fazer alguma coisa ou pra mudar, né, uma realidade, né, nesse caso, e é pra galera entender, pessoal, a gente já vai chegar nessa parte, né, hoje Lira é dono de uma hamburgueria que realmente faz um sucesso gigantesco, né, e eu já queria também que tu já falasse nessa transição, e como foi, bicho, assim, tipo, e eu vejo que a hamburgueria, ela tem um brand, cara. Tem. Como tu pensou Tem uma nisso, essência, né, a única. essência, não é algo que, tipo, é mais do mesmo, entendeu? É hamburguerias que a gente tá acostumado, muitas vezes nem olha, né, tantas hamburguerias que a gente passa É mais que um lanche, é uma experiência. e não né? lembro o nome, mas a tua, velho, tem essa particularidade, né? E assim, tu vai falar, eu quero que tu fale, né, dessa pegada, velho, que foi, né? Como tu falou sobre essa questão de empreender, eu digo sempre, eu vejo muitas vezes algumas pessoas que, tipo assim, que querem empreender e não dá certo, porque eu acho que às vezes, tipo assim, é uma coisa que acontece de forma natural, não é muito a gente preparar para aquilo, tá entendendo? Foram coisas que, tipo assim, e é nessas horas também que eu vejo que a força de vontade é muito mais a vontade de você ter a independência financeira, de você ter seu dinheiro, do que propriamente a vontade de empreender. Que aí acaba se tornando consequência. E aí isso vai fazer a diferença entre você e muitas vezes uma pessoa que não empreende, porque você vai fazer acontecer aquilo, independente do que seja. Tipo, eu digo sempre que pro meu negócio não tem hora. Vamos dizer assim, pode ser a hora que for, que eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, porque eu quero que aquilo dê certo, entendeu? E como tem muita gente, eu fico até brincando com o pessoal, hoje tu trabalha sábado, eu trabalho até domingo de noite. E É o primeiro a chegar, o último a sair, né? E aí eu digo sempre isso, tem gente que não está disposta a isso e consequentemente não vai ter também a parte boa de empreender, né? E Vamos tipo, dizer às assim. vezes também mira só no financeiro, né, cara? Isso. Eu acho que também, eu particularmente, né, quando a gente vai iniciar um negócio, né, quando eu iniciei mesmo, a gente iniciou o podcast, cara, eu passava por longe pensar em dinheiro naquele momento. Não, eu acho que a Né? essência exatamente de quem realmente é empreendedor nunca é o dinheiro em si. A pessoa que tem essa mentalidade, que tem essa essência de empreender, ela sempre pensa em suprir alguma necessidade, em fazer alguma Isso. diferença, sabe? Assim, no convívio dela. Eu achei muito interessante que você falou a questão de começou como DJ, né? Parece a história de Vitor. Eu comecei Vitor como foi músico cantor, baterista, Fui tudo no mundo que você... mundo. Assim, essa necessidade que eu queria suprir também, de ter meu dinheiro, sabe? Não, claro, e, também, e né? poder fazer alguma coisa, cara. Tipo, ser útil, né? Eu acho que o empreendedor, ele tem essa necessidade de ser útil, né? Então, qualquer pessoa que inicia um negócio, né? Seja na internet, seja na área física, né? Seja com uma loja, né? Algo de si. Ele realmente, ele quer realmente resolver algum problema, seja dele, da sociedade, ou de qualquer lugar que ele esteja inserido. Às vezes, justamente, tu olhar assim, pô, caramba, tem tanta hamburgueria parecida, deixa eu montar outra diferente aqui, né, velho? É verdade. Com minha pegada, com o meu nome, com a minha marca, né, cara? Tipo assim, é um diferencial do empreendedor. E pior que, tipo assim, lá na hamburgueria, não foi desse jeito pensado. Tipo assim, a gente pensou um pouquinho do que fazer diferente. Mas, mais uma vez, as coisas foram acontecendo naturalmente. Tipo, a gente pensou uma ideia inicial e a partir disso, a gente foi aprendendo e a gente ainda tá aprendendo e empreendendo, entendeu? E é muito isso. Não tem, tipo assim... Eu vi o de família que meu pai é motorista e minha mãe é professora. Meu pai já tentou empreender na feira, não deu muito certo. E, tipo assim, eu não tinha, de certa forma, dentro da família, uma referência de empreendedorismo, entendeu? Então, é isso que eu digo. A gente aprendeu na prática. Tem muita coisa que eu aprendo até hoje. E segue nisso. E, tipo assim, quando tu foi montar, né, toda a estrutura, né? Tu já começou em casa, né? Na época que a gente conversava, tu fazia delivery. Mas quando tu partiu justamente pra... Aí o negócio era mais sério, que aí tu ia investir mais dinheiro, E mais eu grana. vi os vídeos, inclusive foi do zero, É, né? toda a Foi. construção. Levantou do zero. Como foi assim também, tipo, as pessoas, a galera que tava ao teu redor, a galera apoiou, ou tipo, caramba, esse bicho é maluco, vai Principalmente por não ter tipo, esse exemplo de empreendedorismo vai na pular família. de um delivery que tá dando muito certo pra um negócio físico, que é uma coisa Principalmente bem por ser maior. formado também, né? Vamos voltar um pouquinho à história antes de chegar na parte de abrir a loja. Sim. Da gente como abrir o Lira, né? Só voltando um pouquinho também. Aí eu me formei no colégio e fui fazer a faculdade de Química.
E aí, quando eu fui fazer a faculdade, eu não queria também só estudar, eu queria também ver alguma forma de trabalhar, de ter meu dinheiro. E aí eu comecei a dar aula particular, da área de exatas, química, física e matemática, e também trabalhava na feira. Era um dia na semana que eu odiava, porque tinha que acordar, tipo, 2 horas da manhã, 3 Fazia horas tudo da lá. manhã. Não, era, vender, ficava na feira vendendo bermuda. Aí pronto, aí passei essa fase, vamos dizer assim, e aí foi quando eu cursei a disciplina de Libras, sabe? Gostei, me interessei pela área, e aí comecei a fazer cursos em paralelos e comecei a trabalhar na área. Trabalhando, tava tudo certo, e aí comecei a trabalhar na área de Libras em 2018. Aí 2018, 2019, me formei, 2020, comecinho de 2020, dia 7 de março, foi meu casamento. Casei, tudo certo. A gente viajou pra lua de mel. Quando deu, acredito, foi dia 15 de março, fechou tudo. Aí eu disse, e agora? Até então, tipo assim, não tinha nem noção, ninguém tinha noção do que iria ser, né? Do que aquela vinha depois. pandemia e de como a gente iria permanecer daquela forma. Mas aí continuei seguindo a vida normal. E aí minha esposa trabalhava, ela parou de trabalhar. Eu dava aula particular, que era uns extra bom também. Parou também. Continuei ainda recebendo, graças a Deus, do município do estado que eu trabalhava. E eu disse, a gente continuou trabalhando online, eu digo, e as contas chegando, né? A conta de casado, a conta da festa ainda, da viagem, de tudo. Eu digo, e agora, o que fazer? Aí eu tenho um irmão que ele se mudou para São Paulo em 2017. E aí, quando ele se mudou para São Paulo, ele foi através da igreja. E aqui o pastor da gente, ele disse assim, ó, eu vou deixar, tinha um culto jovem por mês. Aí ele disse assim, eu vou deixar vocês fazerem, era o Bença Burger, foi um hambúrguer que meu irmão fazia. Vou deixar vocês fazerem o Bença Burger e todo o lucro a gente envia pro teu irmão para manter ele lá em São Paulo. Aí massa. Aí a gente fez isso, né? E foi a partir daí que eu comecei a fazer hambúrguer. E aí quando foi em 2020, que apertou e tal, meu irmão que tava morando lá em São Paulo, ele sempre dizia assim, se um dia eu voltar para Caruaru, eu vou abrir uma hamburgueria. Se um dia eu vou voltar para Caruaru, eu vou abrir a hamburgueria. Eu disse, e agora? Aí quando foi em abril, finalzinho de abril já, eu liguei para ele. Eu digo, olha, tô pensando em abrir uma hamburgueria. Tu tem uma noção, alguma ideia? Ele é design, né? Então, tipo assim, aí ele disse, olha, tem a ideia todinha aqui. Aí, tipo, a gente juntou o que ele já falou, que ele disse assim, tem uma hamburgueria aqui que tá muito famosa em São Paulo, que era o Pérez, que aí se escreve Pat's, eu não sei se vocês conhecem. E aí, que é o hambúrguer Ultra Smash, que a gente pensou justamente naquilo. Por que eu vou abrir uma hamburgueria agora e as pessoas vão pedir na minha hamburgueria se já existem inúmeras hamburguerias que todo mundo já conhece, todo mundo já sabe que é boa, vamos dizer assim. Grandes nomes também. Isso. Né? Porque eles vão querer comprar em mim. Então tem que ter um diferencial. E aí foi a partir daí que a gente pensou na pegada do hambúrguer Ultra Smash. Entendeu? Que aí tu trouxe isso pra Caruaru ou já existia já, tipo, a galera que já fazia, tipo, a parte de Smash? Tinha algumas hamburguerias que tinham um lanche ou outro no cardápio do Smash. Mas não trabalhava isso de forma... O Ultra Smash realmente foi a gente que trouxe pra cá, entendeu? Porque o Smash é uma técnica, que é esmagar a carne na chapa, que dá sabor. O Ultra Smash é uma carne ainda mais fina, que vai gerar ainda mais sabor, entendeu? Que então, massa, tipo assim, o Ultra Smash... que eu tenha noção, que eu saiba, a gente que trouxe pra cá, sabe? Tem algumas hamburguerias que já tinham no cardápio um ou outro lanche que era com a carne Smash já, entendeu? Entendi. Aí, tipo... Mas aí quando ele te mandou já todo esse material, ele já tava, tipo, criado o brand ou foi, tipo, uma junção com a tua ali, aquele brand? Porque é uma pegada bem anos 80, né? Aquela coisa bem... Parece a de Stranger Things, né? Isso. Quando ele mandou pra gente, aí ele falou assim, ó, tem essa hamburgueria aqui que tá uma febre aqui em São Paulo isso, tá dando muito certo e tal. E a gente começou a assistir vídeo no YouTube, né? Procurou o que é o hambúrguer Ultra Smash, começou a procurar. Eu lembro até hoje, isso, se eu não me engano, foi no domingo, ou foi na segunda. A gente tava até voltando do sítio do meu sogro. E aí foi quando a gente teve o start, né, de lançar. Aí conversou com ele, ele falou. E aí na terça-feira, a gente já foi atrás de carne, de pão, aqui em Caruaru, e queijo. A gente saiu correndo atrás. Aí saímos correndo atrás, a gente ia na padaria, perguntava se eles forneciam pão de hambúrguer, eles forneciam, aí a gente comprava um. Aí a gente comia no carro mesmo.
Aí a gente foi e chegou em uma padaria, a gente disse, olha, o pão é esse, já decidiu o pão, beleza? A gente já tinha um açougue que a gente pegava carne, foi lá no açougue, pegou carne, na mesma proporção que a gente já sabia, que a gente já trabalhava com o Bessa Burger lá atrás. E aí, pegou a carne, comprou o queijo e a gente disse, bora fazer teste. Aí a gente começou a fazer teste. Pegamos, a gente fez um hambúrguer, tá bom, não, tá um pouco mais de sal, isso aqui. Aí foi fazendo as modificações. Quando a gente chegou no hambúrguer bom, a gente disse assim, agora a gente vai ver se a gente tem padrão. Bora fazer mais uns 3, pra gente ver se consegue ficar bom. Né? E aí, ficou bom. Aí vamos ver agora quanto tempo a gente consegue segurar ele na temperatura, ele guardado. A gente fazia o hambúrguer, embalava ele e botava dentro do isopor. Pra gente ver quanto tempo a temperatura, pra não ficar aquele hambúrguer frio, ruim, tá entendendo? Pra ver até quanto tempo a gente pode entregar. Aí a gente foi e fez isso. Aí isso tudo, tipo assim, na terça-feira, né? A gente fez isso, eita, massa. Pronto. Na terça-feira a gente conseguiu chegar no hambúrguer certo, ficou tudo alinhadozinho, pronto. Agora a gente vai atrás de embalagem, das coisas. A gente começou a correr e já anunciou, eu não lembro se era na sexta ou se era no sábado, que a gente ia abrir a hamburgueria. Já começou a postar nas redes sociais. Aí foi na hora que tu perguntou, a questão dos amigos. Tipo assim, teve muita gente que chegou junto, realmente nessa hora, postou, comprou. Eu lembro até hoje, no primeiro dia, aí pronto, aí a gente foi, se organizou todinho. Aí, pra ter noção, meus pais moravam no térreo, eu tava morando no primeiro andar, e no segundo andar era, teoricamente, o apartamento do meu irmão. Só que ele tava desocupado, a gente disse, vamos usar aqui mesmo pra fazer. Operação, pra fazer toda a parte de... Aí a gente começou a fazer lá. E aí, a gente começou, no primeiro dia a gente já vendeu 57 hambúrgueres. Pô, caramba, aí... foi muito bom. Eu já ia perguntar, muito, né, como foi a primeira venda ali e tal. E no começo era assim, no começo só tinham 2 tipos de hambúrguer, era o X-Burger e o X-Bacon, só os 2. E aí a gente não tinha nem geladeira lá em cima. Aí o que era que acontecia? Os motoboys eram amigos da gente, tipo assim, eram pessoas também que estavam apertadas por conta da pandemia. E aí a gente, tipo assim, deixava embaixo a minha casa aberta, deixava os refrigerantes tudo na geladeira, e aí pegava, e aí dizia assim, é um cheeseburger, passa lá embaixo, pega 2 Pepsi, pega 2 Guaraná. E aí, por conta disso, teve inúmeras vezes que os motoboys acabavam esquecendo de passar lá em casa, pegar o refrigerante e esquecia de levar o refrigerante pro cliente. Aí tinha que voltar pra lá. E tipo assim, a questão, tipo, até também, que eu falo também, assim, muita gente falou, tipo, o cara tá maluco, bicho, tu vai deixar muitas vezes tua profissão como professor pra investir nessa... E querendo ou não, é um gasto, né, você investir. Será que isso vai dar certo? Teve teve algum comentário, tipo, que... Porque a maioria desses comentários que realmente, às vezes, para até a pessoa que tá querendo empreender, sim, cara. Sim. Tipo, acontece muito, né, a pessoa tem aquela vontade de botar um negócio pra frente, o negócio é massa, mas às vezes por comentários, muitas vezes por amigos próximos, né, familiares, acaba que parando aquela pessoa. Isso aconteceu, tipo, de ter pessoas assim, caramba, velho, tu tá maluco, bicho, montar um negócio desse. Isso daí pra gente não aconteceu muito, porque como tava no período de pandemia, a gente não tava vendo muita gente, entendeu? Então, entendi. E acredito que foi bom. E também foi algo muito rápido, entendeu? Que a gente pensou. E na mesma semana a gente já começou a fazer. Entendeu? Se não teve o tempo, porque eu sei da galera não botar defeito. Entendeu? Tipo assim, porque eu falei da gente mandar a foto pra galera e a galera postar, só que tipo assim, eu acho que a gente mandou um dia antes, eles postaram já dizendo que no outro dia a gente abria, entendeu? Então, tipo assim, não teve muita gente que a gente avisou, a gente tá pensando em abrir um negócio, que eu sei que isso é uma coisa que acontece muito, que é muitas vezes, tipo assim, tem muita gente emocionada que diz, oxe, vai dar certo e tal, e a pessoa acaba indo fazendo mais do que pode, como tem também o pessoal pessimista que diz, olha, vai dar errado, tu vai quebrar, e aí a gente tem que sempre saber balancear, né? Dosar, né, ali. Isso. E aí essa transição, tu ficou quanto tempo em casa, né, tipo, fazendo os hambúrgueres, até chegar a decidir montar realmente a hamburgueria física, né? A gente abriu em abril de 2020, e aí quando foi em 2023... basicamente 3 anos depois, quando a gente completou 3 anos, em abril, minha esposa queria muito abrir um ponto físico. E eu sou um cara, tipo assim, até por isso que eu digo também que eu sou um cara que, de certa forma, eu não nasci para empreender. Porque eu sou uma pessoa muito medrosa, não tenho medo de arriscar. E eu sei que o empreendedorismo requer isso da gente. Tipo assim, de você, muitas vezes, colocar o pé para descolocar o chão. E aí, a gente começou. Tipo, a partir de abril de 2023... a gente começou a andar, toda vez que a gente saía de casa, a gente saía passando, procurando em Caruaru algum ponto que tivesse para alugar.
E por coincidência, ou não, a gente sempre passava na rua que hoje era Olira, e ela dizia assim, minha esposa, eu queria que o ponto do Lira fosse aqui. Eu queria que o ponto do Lira fosse aqui. E sempre a gente passava por lá e procurava o ponto. E aí, a gente viu nessa mesma rua, que não é o ponto da gente, um ponto para alugar. Aí foi, quando a gente pegou, tirou foto, pegou os dados e entrou em contato. Aí a gente foi dar uma olhada no ponto, o ponto não era bom, estava muito caro. E aí eu disse assim, não dá, né? Mas vamos continuar procurando. Isso acho que foi pós-São João. Já era julho, agosto, mais ou menos. E aí tinha um amigo meu, Anderson, que ele sempre falava assim, tu tem que abrir um ponto, Vitor, tu tem que abrir um ponto. Que é isso que eu disse. Tem gente sempre que diz, mas já diz isso há muito tempo, né? E eu sempre com o pé no chão digo, no momento certo vai aparecer. Aí eu fui e disse assim pra ele, eu disse, olha, Anderson, eu quero abrir. Aqui, eu fui olhar esse ponto, aí mostrei o ponto pra ele. Só que não era, tá caro, é ruim, não vale a pena. Ele disse, se brincar deve ser o ponto da minha avó. Aí foi, quando eu mostrei pra ele, ele disse, o ponto da minha avó não é esse não, é esse mais pra baixo. Esse que é o ponto onde eu já Olira. Que a gente sempre olhou, esse ponto já estava fechado, acho que fazia quase 10 anos. Esse ponto estava abandonado. E a gente sempre perguntava pro pessoal da vizinhança ali, a gente dizia assim, olha, vocês sabem de quem é esse ponto? Aí o pessoal sempre dizia assim pra gente, oxe, isso é problema de herança. Tipo assim, isso daí tá fechado faz muito tempo e nem vai abrir. E aí, através dele, quando ele falou isso, eu digo, pois fala com ela e vê se ela quer alugar. Aí foi quando ela falou com ela, realmente era dela, já tinha resolvido toda essa parte burocrática, e aí foi quando a gente foi dar uma olhada. Pra ter noção, quando a gente foi olhar, a gente chamou 2 amigos da gente, que um é engenheiro e a outra é arquiteta, e aí ela tava grávida. E não foi exagero dele. Na hora de entrar, ele pediu pra ela não entrar, porque, tipo assim, parecia que o teto podia desabar a qualquer momento, pra ver como tava acabado, entendeu? Aí foi quando a gente olhou, e eu disse, e agora? Chegou a hora, né? E pronto, voltando também ao que tu perguntou sobre a questão da família. Meu pai sempre, até por ele já ter tentado também, ele Tinha sempre esse medo. tinha muito medo. E ele sempre dizia assim, Vitor, sair, vai pagar caro no aluguel, é muita coisa e tal. E aí, quando eu disse pra ele, ele ficou com aquele pé meio atrás também, sabe? Mas disse, já que ele vai, vamos embora, sabe? E aí foi quando a gente pensou, se organizou. E aí eu acredito que foi em setembro, se eu não me engano, que a gente assinou tudo certinho. E aí a gente começou. E hoje eu paro e penso assim, se eu soubesse, até, vamos dizer assim, até o momento da inauguração, pós-inauguração não. Até o momento da inauguração, se eu soubesse tudo que eu ia ter de custo, que eu ia passar, eu acredito que eu não teria aberto. Eu não sei, sendo bem sincero, nem como eu tive a coragem de abrir dentro disso, dentro do que a gente viu. Porque, tipo assim, o prédio ele tava totalmente abandonado, sabe? Teve que reconstruir tudo. Tipo assim, pior. Porque reconstruir ainda era melhor. A gente teve que, tipo assim, quebrar reboco. Basicamente o que ficou foi as paredes de lado. Foi basicamente isso. Então a gente teve que quebrar pra poder refazer. Aí tem amigo meu que depois que passou, que ele disse assim, velho, quando eu vim aqui, que tiveram alguns amigos que foram na parte da obra. Ele disse, quando eu vim aqui no começo, eu disse, Vitor tá maluco. Ele não disse isso pra mim, ele só disse depois que deu certo, né? Ele disse, Vitor tá maluco, que isso daqui... Ele não conseguia ver naquilo um restaurante nem parecido com o que é hoje, sabe? E aí eu digo, foi Deus mesmo, porque, tipo, olha, durante a obra, a gente... Eu sou uma pessoa que pra dormir, eu sou muito tranquilo, sabe? Eu sou muito fácil de dormir. Mas foi a época que eu passei mais... noites mal dormidas, acordando muito, com aquela insegurança de vaidade e não vaidade, e aparecia coisa. Todo dia era uma coisazinha a mais pra gasto, pra tudo. E foi loucura. E assim, mas o pior que se você for esperar o momento certo pra tudo, né? Como eu tava falando, né? Você nunca vai abrir nada ou vai montar nada, né? Eu tava assistindo ontem mesmo a história de Eike Batista, né? Sim. Eike Batista, tipo, o cara... arriscou muito alto, né, velho? Assim, tem algumas controvérsias em relação ao que ele se envolveu, né? Que tu conhece, mas, tipo, o cara montou uma empresa privada, pô, de extração de petróleo, pô. Já chegou a ser o 8º homem mais rico do mundo. Mas a questão da coragem, cara. Tipo, a coragem que realmente muitos têm. A gente mesmo, né? Quando a gente saiu de onde a gente estava, né, de Monteiro, a gente veio só com o aluguel do primeiro mês. Primeiro mês, foi.
Tipo, era o único dinheiro, na verdade, do que a gente entrou, né? Que a gente pagava pra entrar no apartamento. Do outro mês a gente não tinha. Tipo, era realmente um tiro ali no escuro, era um risco que a gente tava correndo altíssimo, entendeu? Mas assim, eu vi que era uma oportunidade que talvez a gente não teria em outro momento, né? E tem um ditado que diz, né? Cavalo selado só se passa uma vez. Exato. E aí você tem que aproveitar e montar, né? Eu acho que é por isso que muitos empreendedores estão perdendo a chance de muitas vezes criar uma coisa ou algo realmente extraordinário, porque tá esperando o momento certo. O momento certo muitas vezes que não tem, né? Exato. Então assim, hoje mesmo não tava assim muito preparado pra gente fazer por conta da correria, como eu tava falando, mas a gente precisa fazer, precisa dar o primeiro passo, Exato. né? Isso a gente vive na prática, né? E hoje colocaram numa até para isso hoje, né? Que é a parte de growth, que tudo é teste, né? A gente primeiro testa pra gente saber, né? Hoje você vai montar um negócio, então uma campanha, por exemplo, a gente faz um lançamento, muitas vezes o primeiro lançamento é para teste, é um endereço que está investindo só para testar se aquilo vai dar certo, né? E usar aquele produto mesmo, né? Só que às vezes a gente como empreendedor, né, pequeno, às vezes tem medo, poxa, eu vou arriscar o pouco dinheiro que eu tenho, e já passei por isso, cara. Tipo, eu tive uma hamburgueria que eu perdi muita grana, né? Tipo, fiquei devendo muito, né? Uma hamburgueria que eu tive, que eu montei, né? Montei algo realmente extraordinário dentro da minha cidade, que chegou a um ponto que eu, tipo, não tive como segurar financeiramente, assim, era algo que, tipo, perdi o controle e de repente me vi cheio de conta. Tipo assim, sabe? Tipo, montei um negócio que, poxa, arrisquei tudo que eu tinha, na verdade, né? Que eu tinha uma casa, né, que meu pai tinha deixado, né? Meu pai, uma moto. Meu pai era funcionário público, né? Aí ele faleceu, deixou uma casa, deixou uma moto. Aí dividi junto com a minha irmã, né? Minha parte eu peguei e investi tudo na hamburgueria. Tipo, uma loucura. Mas assim, tudo isso que eu fiz, né? Eu acredito que fez com que eu tivesse hoje a visão que eu tenho, né? Tipo, acho que assim, por mais que seja difícil todo esse processo de dor de cabeça, noite mal dormida, ansiedade, problema, mas precisa ter, sabe? Precisa ter. Como o Vitor falou, a gente tava assistindo ontem o filme de Eike Batista, e tipo assim, o cara, ele quebrou, né? Ele perdeu tudo, se destruiu, mas se eu tivesse a oportunidade de sentar com ele pra ouvir ele me aconselhar, eu com certeza sentaria. Porque um cara desse tem uma sabedoria absurda. Teria algo mais pra ensinar muitas vezes do que uma pessoa que não arriscou tanto, né? Exato. E por o engraçado, assim, né? O mais interessante, não, interessante, que foi os amigos, cara. Tipo, pra você ver, né? Que a maioria das vezes... também foi bastante os amigos. Sim, os amigos também. E o quanto tão rápido eles se afastam de você. Tipo, a queda é solitária, cara. Tipo, acho que quando você cai, é muito solitário. É mais solitário quando você começa. Que quando você começa, você ainda tem um que diz, pô, vai dar certo. Às vezes tem um que diz, pô, isso aí tá maluco, cara, vai montar isso. Mas a queda, literalmente, quando você perde tudo, é muito solitária. Eu lembro quando eu fechei minha hamburgueria, bicho, assim, eu fiquei num período muito, digamos, meio depressivo, né? E aí fiquei tipo, caramba, velho, como é que eu pude, né? A gente fica se perguntando, poxa, eu errei tanto nesse ponto. E aí, dinheiro, né? É algo muito sério. Mas é justamente isso que você tem que fazer, se renascer como uma fênix. Esse é o papel do empreendedor, né? A gente recebeu o Geraldo Rufino aqui, e ele as próprias palavras dele, ele disse, pô, eu quebrei 6 vezes. 8, não? 8 vezes, né? Na verdade. A primeira foi quando eu coloquei o dinheiro no lixão, quando fui procurar, não tava mais lá. Foi a primeira vez que eu perdi uma grana pesada, entendeu? Então, mas cara, 8 vezes, né? Pra chegar ao ponto ali do que ele está hoje. Mesma coisa a história de Eike Batista, né? Então, assim, eu acho que tem esse diferencial, né? Mas tem esse também, esse jogo de cintura que, poxa, se você tem só uma munição, você não vai... acabar assim de uma hora para outra, né? No teu caso, tu tinha esse controle, né? Esse cuidado que, poxa, se der errado aqui, né? Então, assim, é interessante também ter isso, né? Só que, assim, como pessoas como loucas, eu sou maluco mesmo. Não, tipo assim, eu acho muito que quanto mais confortável você está, mais fácil de deixar as coisas de qualquer jeito você faz, entendeu? Por exemplo, a gente tá ali com uma coisa fixa, tem esse contrato aqui, o contrato de não sei quanto tempo, de boa, vamos fazer ali e tal.
Véi, a gente realmente tem que ter esse medo de perder tudo. Aí, eu vou ter uma pergunta. Quando tu começou a adentrar mais? Porque hoje, né? Hoje tem quantos anos já a loja física hoje? A loja física tem 1 ano e 1 mês. Pronto, 1 ano já é tempo suficiente pra você entender, né? O que é empreender e o quão difícil é isso, principalmente no Brasil que a gente tá. Tu começou a entender que, tipo, caramba, velho, como é louco o empreendedorismo. Como é que foi, assim, depois, a sensação todinha de viver, como tu falou, né? Pois se eu soubesse que ia gastar tanto, mas depois desse ano todo, né? Com a sensação de, tu quer empreender, bicho, assim. Até pra galera que quer muitas vezes montar um negócio e às vezes tá até com medo, né? Porque eu olho pro teu negócio e vejo que o negócio deu muito certo, né? Assim, tá, a galera gosta, é uma coisa que realmente chama muita atenção. Como é hoje, assim, essa... Falando sobre o que vocês estavam falando antes disso, eu acredito que, pronto, pra mim, tava muito confortável enquanto era só delivery, porque já tava num período onde, tipo assim, a loja já tava rodando sem mim, então, tipo assim, eu já não tava precisando, tava tão preso na hamburgueria, tava aquele negócio massa. Mas eu acreditava que, tipo assim, chega um momento, e aí eu acredito que é com todo negócio, que ou você vai crescer, ou seu negócio tende a acabar. Entendeu? E eu acredito que foi justamente aquele momento. Eu acho que o momento ideal, inclusive, pra gente ter saído não foi aquele, era antes do que a gente saiu. E eu acredito que, tipo assim, é como se o negócio ele fosse crescendo assim, no caso do meu, que era delivery. E tinha uma hora que ele ia estagnar e depois ia começar a decrescer. Entendeu? Porque as pessoas iam querer começar a ir pra loja sem ter loja, entendeu? Só pedindo delivery. Então eu acredito que era uma coisa que ia acontecer isso. E foi, mais uma vez, nas coisas... Por isso que eu saí, inclusive. Porque eu sabia que se eu continuasse ali, o meu negócio não iria continuar, entendeu? Por muito tempo. E... pra mim, deu certo, porque eu nunca quis dar um passo maior do que minhas pernas. Tipo... eu digo sempre que, tipo assim... Não existe receita pra empreender. Tipo... Vão existir inúmeros fatores que vão influenciar positivamente ou negativamente no seu negócio, sabe? Eu digo direto, Vitor, como é que eu faço para abrir uma hamburgueria? Eu vou dizer, tu não vai ter um fator que talvez foi o fator mais importante que eu tive, que foi a pandemia, entendeu? Não vai ter mediante isso... Foi meu aqui. Não vai ter mediante isso um momento onde tá todas as pessoas propícias a quererem... pedir no delivery, porque começou aquela moda de live, da galera pedir, e isso daí foi importantíssimo pra mim, né? E hoje as pessoas não têm isso. Eu comecei apenas com uma chapa emprestada do meu sogro, entendeu? Só montou uma pia que a gente já tinha o granito lá, e eu só gastei de insumo, basicamente. Então não tive custo, que foi o que aconteceu. Então, tipo assim, eu sempre, até abrir a loja, eu sempre fiz assim. Eu nunca investi muito esperando ter o retorno, tá Porque entendendo? o certo você fez realmente o certo de testar a ideia no delivery, se ia dar certo, pra depois você vir realmente com um negócio físico. Né? Sabe qual é o problema dessa situação? E isso é uma coisa que Vitor até reconhece. Muitas vezes você quer fazer mais do que você pode por influência de outras pessoas. Isso. Por Exato. exemplo, eu tenho as amigas aqui, não sei o quê, vou impressionar, vou fazer isso, fazer aquilo. E você acaba fazendo muito mais além. O problema do ser humano é querer agradar, cara. Tipo, é você querer agradar muitas vezes Porque quem não precisa ser agradado. Exatamente. Muitas vezes você quer agradar amigos, pessoas que, tipo, não fazem a diferença na tua vida. Que muitas vezes, como eu falei, né? Só estão com você porque o negócio tá andando de acordo bem. Mas depois se afastam, né? Ou muitas vezes má influências ao ponto de dar uma tapinha nas tuas costas e, poxa, tu é bom, cara. E isso é um erro muitas vezes do ser humano, porque existe uma frase, né? E isso é até bíblico, que a soberba precede a queda. Isso é a coisa mais certa que existe, porque quando você é soberbo, né? Isso a gente como ser humano, na época eu reconheço que, tipo, você começa a acreditar que você é invencível, né? Imparável. Isso acontece muito com muitos empreendedores. Ontem eu falei a história, né? Isso reflete nisso também, porque chegou um ponto que ele se achava o cara. Ele falou, se eu quisesse falar com qualquer pessoa do mundo, qualquer famoso, E falava, né? Tinha essa influência. Mas é um erro do ser humano, porque a gente tem que tomar cuidado, porque a gente fica com aquela visão só direta e não 360,
E aí o empreendedor ele precisa ter essa visão 360 de onde tá vindo muitas vezes os problemas, né? E você só foca só no que tá dando certo, isso é um erro. Então, assim, o certo que você fez foi esse mesmo, de colocar, de testar, né? Pra depois dar, né, o passo principal. Pra tu ter noção, uma coisa que eu fiz, vamos dizer assim, errada no começo, e hoje, eu faço até hoje, e pra mim é muito confortável, é tipo assim, no começo você não tem fornecedor, você não tem prazo, você não tem nada. Então você paga os insumos para poder vender, e aí sim. E no mundo do empreendedorismo, na maioria dos lugares, você tipo assim, você compra, você quer prazo, né? Porque você vai vender aquela mercadoria, o que você comprou, para com o dinheiro que você arrecadou disso, você conseguir pagar seus insumos, né? E como eu desde o começo fiz dessa forma, acabou que eu sempre paguei antes para poder vender. Então, tipo assim, isso é uma coisa que me deixa confortável, que tipo assim, normalmente tudo que eu tenho de produto já é meu. Eu não preciso vender aquilo para poder ter o dinheiro para pagar, entendeu? Então eu já pago antes. É um caminho diferente do que muitas pessoas fazem, mas que me deixa confortável para eu não ter a insegurança de tipo assim, caramba, véio, se eu não vender e se der alguma coisa ruim, já vai estar tudo pago, entendeu? Então, tipo assim, esse meu medo, esse meu lado muito racional que eu tive de não investir muito, vamos dizer assim, não fazer tudo de uma vez, foi que também eu acredito que fez me dar certo. Tá entendendo? Sim, claro, com toda certeza. Porque aí você teve você dosou, né? Isso, dá um passo de cada vez e tal. E até hoje isso, tipo assim, tem muita coisa que a gente quer fazer, tem equipamentos que a gente quer comprar e que, tipo assim, talvez outras pessoas no meu lugar já teriam comprado e, tipo assim, a gente arruma um jeito de pagar. E, tipo assim, uma coisa que eu digo direto, a gente sempre tenta ser o mais organizado possível, porque, tipo, eu não quero chegar no final do mês e não poder pagar o meu funcionário, entendeu? Sim. Eu acho que, tipo assim, tem muita gente que eu vejo também no empreendedorismo que, tipo, que eu acho que é o maior problema, é que, tipo assim, primeiro eu, depois meus funcionários. E, tipo assim, uma coisa que a gente lá no Lira acontece, graças a Deus, a gente nunca aconteceu de atrasar salário, mas a gente sempre pensa isso. Tipo assim, desde o começo no começo o Lira não dava lucro nenhum, você sabe, acho que na prática isso, não dava lucro nenhum, mas tipo assim, nunca a gente deixou de pagar ninguém. Por quê? Porque, tipo assim, nós éramos as últimas pessoas a receber, entendeu? A gente paga todo mundo, se sobrar alguma coisa, se tiver prejuízo, a gente vai arrumar de outra pessoa pra poder pegar e completar aqui. E até hoje é dessa forma, a gente paga todo mundo pra poder, aí sim, ter o nosso. E tu falou de uma coisa legal também, cara, porque realmente, cara, tipo, tem muito empreendedor, né? Tipo, o cara tá na praia, tá curtindo e o negócio começou aqui há 3 meses, entrou um dinheirinho, eu já vou. Isso. Já vou, curtir. Cara, tipo, já vou curtir, já vou. Tem uma. Eu gosto também dessa frase que eu escutei um cara falando uma vez, que ele disse o seguinte: pra mim, existe uma diferença de empresário e empreendedor. O empresário é aquele cara que tá na praia, tá curtindo, né? Tá de boa e o negócio dele tá girando ali a todo custo, independente dele. O empreendedor não, o empreendedor ele precisa estar no negócio para dar certo. E tem muito empreendedor se achando empresário. Por quê? Porque acha que, tipo, se intitula, né? Pô, sou empresário, mas se o cara sair do negócio dele ali, o negócio não anda. E muitas vezes só tá ganhando aquilo para pagar, luxo. Ou as contas. Às vezes só o escritório, às vezes só... Então, assim, existe uma diferença, né, enorme. Então, assim, pra mim, o empresário é aquele cara que, independente se ele tá no negócio, o negócio dele tá girando, né? Então, são conceitos que a gente tem que deixar bem claro, né? E aí, muitos se acham, né? Que estão na praia, tá o colaborador muitas vezes devendo ao colaborador, devendo muitas vezes, às vezes, fornecedores, às vezes até o próprio aluguel, né? Tá, muitas vezes, se for uma hamburgueria, a cozinha precisando de equipamento para o colaborador trabalhar, e o cara só, tipo, na praia, sabe? E vive, né, uma vida de empreendedores, que realmente, na pandemia, se tornou realmente, tipo assim, todo mundo queria ser empreendedor, né? Exato. Tipo, se tornou uma febre, né? Pô, sou empreendedor e montava uma lojinha ali já. E principalmente com esse negócio de infoproduto, né? E eu acredito que se brincar, a hamburgueria foi a coisa que mais o povo abriu nesse meio da pandemia. Foi bastante. Verdade. Se não foi... Culinária, né, em si, né? Porque, e se a gente parar pra pensar,
a hamburgueria em si, vamos comparar com uma pizza, é muito mais fácil eu produzir um hambúrguer do que uma Sim. pizza, né? Tipo, Os insumos. um hambúrguer você consegue produzir em casa. Uma pizza é mais difícil, é mais complicado. Precisa de um forno mais Exato. adequado, né? Aí Isso. com um hambúrguer não, você compra uma chapa de ferro ali, bota em cima do Do fogão, fogão, você já consegue fazer uma chapa, acabou-se. né? Então assim, é justamente isso, né, que é uma diferença realmente, você tocou num ponto muito importante. E aí, tipo, já falando desse assunto, como foi a questão dos colaboradores? Tipo, montou lá, deixei no esquema lá a hamburgueria, e como foi pra escolher a galera, e como é também Como é lidar, né, lidar, com velho, pessoas. porque eu acredito que muitas vezes o que acaba é a troca também de colaborador pra manter a cultura, né? Que eu acho que é muito importante dentro da empresa, cultura, valores. Como foi assim a escolha e manter esse... A gente inicialmente era eu, Eugênia, e às vezes minha cunhada ia dar uma força quando não Os de tinha mais casa. movimento. A gente não tinha funcionário nenhum. E aí foi, eu digo direto que tipo, como eu sempre falo, foram as situações que foram proporcionando eu viver coisas que muitas vezes as pessoas não vivem. O que acontece muito no meio, vamos dizer assim, principalmente em hamburgueria, que o dono não consegue fazer seu negócio andar sem ele. E pra mim, eu acho que com menos de um mês de loja aberta, eu precisei viajar, meu irmão ia casar, e eu precisei viajar. E eu disse assim, eu não quero fechar a hamburgueria. Eita, Vitor, é porque tu não quer perder de vender? Não. Mas eu sempre pensei muito e penso até hoje assim o seguinte, que eu tenho que dar disponível pro meu cliente. Se tipo assim, se chegasse o final de semana, um exemplo, e eu não tivesse aberto, o meu cliente podia ir em outro lugar, consequentemente gostar mais lá e acabar ficando por lá mesmo. E eu disse assim, não, eu vou viajar, mas eu quero deixar a loja aberta. E aí, falei com um amigo meu, que ele era até motoboy. Aí ele sempre tava por lá, eu ensinei pra ele ficou na chapa. Chamei minha cunhada, ela ficou lá também montando. E a gente foi embora viajar e deu certo. E funcionou sem a gente. E eu digo, a partir daí eu já disse, o negócio não depende 100% de mim pra funcionar. Ele já anda sem mim. Tu acha que é um erro do empresário muitas vezes achar que só depende dele ali? Eu acho. Eu acho que é um grande erro. A gente fala, no meio da hamburgueria, a gente fala muito sempre que, tipo assim, muitas vezes o dono do negócio, ele quer estar na chapa, porque ele acredita que o principal produto dele é o hambúrguer e, consequentemente, ele não quer passar a receita para ninguém, ele pensa que só ele sabe fazer. E a gente diz que a chapa é o pior lugar para o dono estar, porque ele tá de costa para toda a operação dele, tá entendendo? Tipo, você tá aqui fazendo um hambúrguer concentrado e, tipo assim, você não consegue resolver uma situação com o cliente, um problema com o motoboy. Então, essas situações são bem ruins. E, tipo assim, a partir daí eu já vi, não, eu não preciso estar no negócio 100%. E aí foi que eu falei com 2 amigos meus do tempo de colégio. E aí, depois disso, isso eu tô falando depois, mas foi, eu acho que, tipo assim, cerca de 3 meses após a gente ter aberto. Aí foi quando eu lembrei, um desses meus amigos tinham feito gastronomia, tinha começado a cursar gastronomia, e tinha outro que era um amigo de infância e que estava precisando de emprego também. Aí eu digo, não, juntou aqui e aí juntou o agradável. A gente começou e aí ficou nós 4 inicialmente. E aí até então, tipo assim, era tudo, vamos dizer assim, improvisado, ninguém era funcionário registrado nem nada do tipo. Isso foi uma coisa que até hoje a gente vai aprendendo muito nessa parte da área da contabilidade, né? Que muitas vezes a gente não tem esse conhecimento. E aí, a partir deles, depois que eles saíram, um deles preferiu sair, esse outro permaneceu, acredito comigo, 2 anos, o meu amigo de infância, até que ele passou no concurso, foi-se embora para Bahia. E aí, depois disso, a gente começou a meio que profissionalizar o negócio, né? Contratar já, registrado na carteira, tudo certinho. E aí, a gente inicialmente começou procurando pessoas que tivessem dispostas a trabalhar. Não tinha propriamente um perfil de funcionário. Não existia isso. E aí são coisas que a gente vai adquirindo com o tempo. Até que a gente, quando foi abrir a loja, a gente tinha 3 funcionários. E a gente tinha precisado de mais um. Que ia ficar 4 e nós 2, 6 pessoas. E aí, a partir disso, a partir de quando a gente abriu a loja física, aí sim a gente começou a entender o perfil de funcionário da gente, o que dá certo, o que não dá certo, sabe? Foi aí quando a gente começou a colocar uma pessoa responsável pela equipe, que antes não tinha, era a gente, que estava sempre de dentro, entendeu? E aí a gente começou a direcionar. Normalmente o perfil de funcionário da gente é um perfil mais jovem, entendeu? Primeiro emprego, a gente gosta muito, a gente gosta de ensinar. Eu digo sempre o seguinte, que a gente, tipo assim,
não tem problema você chegar lá sem saber fazer nada. Você tem que estar disposto a aprender e a, consequentemente, dar o melhor de si. Se você estiver disposto a aprender, você vai dar certo lá. E hoje como é que tu vê um mercado assim, nesse sentido? Tu acha que vê muitas pessoas interessadas a, tipo, a aprender? Como é, assim, porque, assim, eu tenho uma visão que é muito difícil, cara. Hoje tá bem difícil. Tipo assim, eu cheguei a um ponto que realmente eu vou contratar realmente pela essa questão de aprender. Chegou um ponto que a gente, né, tava perdendo muito tempo, assim, nessa questão. Poxa, eu tô perdendo muito tempo de estar ensinando e tal. Porque a gente contrata pra facilitar a nossa vida, né? Pra uma pessoa arcar com uma responsabilidade que a gente não tá conseguindo lidar. Aí a pessoa acaba que não fazendo, ou não se interessando, ou não aprendendo. A gente tem que estar parando pra ensinar. Aí acaba que no final a gente... E aí como hoje tu visualiza essa questão, né, da galera, tipo, o pessoal chega com vontade mesmo, ou depois passa essa vontade depois de um hoje mês? tá bem difícil. Eu acho que hoje um dos principais dificuldades que a gente tem é a questão do funcionário, né? Tipo, pra ter noção, eu acho que foi em outubro do ano passado, de 9 funcionários, eu acho que 4 saíram. Tipo assim, um ia morar fora, outro teve uma oportunidade melhor, outro tava se desligando porque tinha passado no concurso. Então, tipo assim, a gente se vê de mão atadas, né, nessas horas. Mas eu vejo, tipo assim, o que acontece muito hoje em dia é a gente contatar, a gente pede currículo, o pessoal envia, a gente faz a entrevista e a gente diz, ó, o horário é esse, funciona dessa forma, a gente explica tudo direitinho. Tá ok pra você, faz sentido, a pessoa diz faz sentido, beleza. No outro dia eu digo assim, olha, vai lá pra hamburgueria pra gente começar a fazer um teste, período de experiência. Aí a pessoa disse, ó, eu pensei melhor, não vai dar pra mim e tal. E hoje tem acontecido muito isso. E tipo assim, quando eu falo isso, não é uma nem duas pessoas, não. Tipo assim, de 10 pessoas, 5 fazem isso. Tá Mas entendendo? é verdade, a gente também passa por isso, cara. A gente fez uma entrevista de emprego uma vez que a gente chamou umas 6 pessoas, não foi? Das 6 só ficou uma. 3 não foram. 3 não foram já, tipo, não foram, não apareceram. Aí ficou mais 3, dessas 3 ficou só uma. E dessa uma eu tive que trocar, assim, chegou a um ponto da gente fazer uma rotatividade de colaboradores e, tipo, 3, 4 vezes, cara. Tipo, em semanas, né? E aí, tipo, as pessoas, pô, mas o problema deve ser com vocês, né, Vitor? A questão é a cultura, pessoal, e os valores que muitas vezes, pessoal, essa questão também que você falou, de querer ensinar, é difícil, cara. Tipo, ter uma pessoa com vontade mesmo de aprender. Por quê? O pessoal quer trabalho, mas não quer trabalhar. Exatamente. Entendeu? O pessoal quer ganhar dinheiro, mas não quer fazer por onde ganhar esse dinheiro. Então, assim, e hoje, assim, o mercado que eu visualizo, talvez essa questão da rede social, né, de abrir também muitas portas, que muita gente está se tornando empreendedor, tá querendo trabalhar de casa, nessa questão do home office, né, também. A maioria dos nossos colaboradores, né, a maioria são home office. Eu tive que entender que não tinha como botar presencial. Os melhores só trabalham assim. PJ, né? Hoje na nossa área, os melhores de design, né, o gestor de tráfego, os melhores, cara, trabalham em casa. Não quer trabalhar, tipo... Porque a visão, né, a cabeça dos caras são tão, assim, tipo, já abertas, que os caras não querem mais sentar como muitos um CLT e cumprir horário, né? Então, assim, é uma dificuldade, bicho, assim, que eu vejo demais, cara, no mundo dos negócios. A rotatividade. Nas empresas também que a gente tem contato, que a gente vê também esse problema. Acontece, né? Bastante. Tipo, a rotatividade de pessoas, da galera não quiser... Não é um problema com a empresa. A empresa tem já os valores bem estabelecidos, a cultura bem estabelecida, mas a questão realmente são as pessoas que, por essa questão, né, do home office, não, tá muito pesado, há 7 horas eu trabalho pros outros. Entende? Então, assim, realmente deve ser uma complicação, principalmente para o teu ramo, né, velho? Tipo, que é noturno. Exige um pouquinho, que, né, quero ou não, que eu já trabalhei bastante, eu lembro. Antes de abrir minha hamburgueria, eu trabalhei pros outros, né? Então, quando estava em São Paulo, do nada eu decidia investir na área da hamburgueria, né? Tipo, tinha vontade de abrir um negócio, mas não sabia em quê. E aí foi quando eu decidi, pô, lá na minha cidade não tem uma hamburgueria, pelo menos uma hamburgueria realmente boa, assim, que vende hambúrguer artesanais. Era aquele hambúrguer, tipo... Carne de hambúrguer. Aquele processado, né? Que a gente tá acostumado de supermercado. Não tinha, cara. E aí eu, caramba, pô, mas eu tava na área de marketing na época, tava estagiando na Starbucks.
né? Não tava ganhando bem na época. E aí eu disse, poxa, vou sair dessa área, como é que, tipo, eu não sei nem fritar um ovo, pô. Como é que eu vou saber? E entra realmente o interesse de você querer aprender, né? E foi aí que quando eu saí, né, do meu estágio. Pra trabalhar quantas horas no dia? Na verdade, eu passei no restaurante, né? Tinha um amigo que trabalhava lá, ele era copeiro, né? Com o pessoal que fica. Sim. E aí ele disse, olha, precisa ter uma vaga, mas é lavar prato. É o primeiro contato que tu vai ter com a cozinha. Eu disse, quero, velho. Aí quantas horas? 6 horas. Na verdade, 12 horas. Você entra às 6 da noite e sai às 6 da manhã. Foi o meu primeiro trabalho. Tipo, saí, um trabalho que eu ganhava muito mais. Trabalhava menos em quantidade de horas. Era um lugar melhor, tipo, sentado, né? Era mais de boa. E fui trabalhar nesse restaurante porque, tipo, eu queria entender do negócio, né? E aí passei um tempão trabalhando nesse restaurante, nessa pizzaria. Era uma pizzaria lá em São Paulo, na Vila Maria. Muito conhecida. Tradição, essa pizzaria. Ela não fechava de jeito nenhum, então era 24 horas. Aí tinha uma turma que entrava às 6 da manhã, ficava às 6 da noite, 6 da noite. Entrava outra turma até às 6 da manhã. E aí eu fiquei, tipo, lavando prato e lavava o prato. Depois de lavar prato, eu ficava olhando o cara fazendo pizza, forneando. Eu ficava muito interessado, né? Aí tanto ele vê que eu ficava olhando, né? Aí ele me chamou uma vez pra fornear, né? Aí eu forneei, abri a massa e tal. Disse, poxa, tem jeito, velho. Aí botou pra trabalhar lá, de repente eu tava como pizzaouro. Aí depois tava na chapa, depois da chapa eu já tava fazendo drink. Aí, tipo, eu entendi o negócio na prática, né? Só que aí, tipo... E você tava disposto, né? Disposto a aprender e interessado. Aprender. Aí, justamente isso que muitos não têm, né? E, assim, quando eu entrava, assim, a gente tem uma política dentro da nossa agência que eu intensifico demais o cara abrir o negócio dele. Se ele chegar pra mim e dizer, poxa, Vitor, eu quero entender o teu negócio porque futuramente eu não vejo como concorrente. Muito pelo contrário, o cara tá com vontade de aprender e aí ele vai fazer muito mais dentro da minha empresa. Chegar ao ponto dele de aprender, o cara vai lá montar o negócio dele e tá tudo certo. Eu acho que tem mercado pra todo mundo. Sim, sim. E aí, né? Tu falou isso, eu acho que a pergunta de todo empresário, empreendedor é isso, de tipo assim, será que o problema sou eu? Por isso que as pessoas não estão ficando aqui. Pois é, mas tipo assim, cultura, né? uma coisa que de certa forma alivia um pouquinho isso é tipo assim, quando eu converso, todo mundo, independente do tipo de empresa, de horário de trabalho, não é sobre salário, é realmente, infelizmente, sobre as pessoas hoje que está cada vez mais difícil, sabe? A gente fica muito feliz como a gente já teve alguns casos de pessoas que passam lá na hamburgueria, tipo assim, passou 1 ano, teve um menino mesmo agora passou quase 2 anos, teve dois rapazes que passaram, teve um que passou 1 ano, teve outro que passou 11 meses, e assim, saem de lá para um lugar bem melhor, entendeu? A gente vê, muitas vezes, teve um rapaz, que eu tô falando, que é Luzardi, ele trabalhava lá, ele chegou lá na hamburgueria, ele mal conseguia falar, sabe? Porque ele era muito tímido, tudo, e ele saiu de lá e foi trabalhar em um cruzeiro. Então, e a gente se sente importante nesse processo de aprendizagem, sabe? Sim, de ensinar. Eu acho que, tipo assim, a gente não... Se a pessoa quiser, que ela passe lá bastante tempo na hamburgueria. Mas, tipo assim, é um período de aprendizado, como tu falou, para ir para um lugar maior e melhor. E, tipo assim, a gente quer ser parte desse processo, sabe? Como a gente dá o perfil de funcionário da gente é primeiro emprego, são pessoas mais jovens, a gente pega muito esse povo chegando no mercado de trabalho, tipo assim, sem experiência nenhuma, tá entendendo? Tímido, sem querer falar, e a gente vê o desenvolvimento das pessoas na hamburgueria é muito satisfatório pra gente. Eu digo sempre, tipo assim, eu gosto muito de trabalhar fora da hamburgueria, porque eu também me vejo como funcionário, então consigo entender muitas vezes as dores que eles também passam, entendeu? Tipo assim, eu não gosto de ser aquele chefe, sabe? De apenas mandar, de ser chato, de rigoroso. Nem... Tu acha que o empresário ele falta isso, tipo, de entender muitas vezes Eu acho. Principalmente, tem muitas vezes a gente vê muito empresário, tipo assim, já veio de uma família rica, que nunca trabalhou, e aí, consequentemente, eu acredito que, tipo assim, falta muito esse... Eu acho que, como a gente falou também aqui no início, tipo, as experiências da gente é que constrói pra gente ser quem a gente é hoje, entendeu? Então, se eu não tive experiência no passado, boas ou ruins, independente de quais foram elas, como é que eu vou ser hoje uma pessoa, tá entendendo? Eu vou achar que é muito fácil empreender, que eu já cheguei como empresário, certo? Mas
eu tive todo um processo para chegar aqui. Eu não sei como é que o cara sente, né? O colaborador. Exato. Tipo, eu sei que eu cheguei aqui, mas antes eu trabalhei na feira, antes eu dei aula, eu passei por vários processos para que quando eu chego lá, tipo assim, que é o que tu falou, de tipo, da gente esquecer de onde a gente veio, entendeu? Tipo, eu tento sempre assim, não a soberba precede a queda. Eu nunca quero me achar o dono do Lira e sou o cara que, tipo assim, não, até hoje, se precisar, hoje eu não quero mais, mas vamos dizer assim, mas se precisar eu vou pra chapa, se precisar eu vou pra montagem, pra fritura, pra qualquer lugar que precise, entendeu? Eu não tenho restrições do que eu posso ou não fazer, e eu vejo que muitas vezes a pessoa, tipo assim, acredita que pelo lugar que ela está, ela não pode ocupar um cargo de um funcionário seu, e eu acho que isso é dos maiores erros. E tu acha que, na tua opinião, tu acha que o empresário ele precisa entender de pessoas, tipo? Sim. Pô, ele precisa entender realmente. Porque faz toda a diferença, pô. Então, imagina só, né? Você vai empreender, né? E o maior recurso, né? Eu acredito, da humanidade são pessoas, cara. Então, se a gente chegou a esse ponto aqui, tecnologia, de tudo mais, a gente fala muito sobre a inteligência artificial, mas, cara, teve um comercial agora mesmo do Itaú, né, que eu achei sensacional, né, que eles colocaram aquela Fernanda Montenegro, a filha dela, pra fazer, e aí, tipo, a inteligência artificial tava perguntando pra elas como era, tipo, coisas básicas do ser humano, tipo, como é sentir dor, como é, tipo, sentir a sensação de voar, essas coisas. Porque, tipo, mesmo que a inteligência ela faça tudo ali, mas ela não tem sentimento. Não tem esse sentimento e, cara, o ser humano, né, as pessoas, ela enfim, né, nós chegamos a isso aqui porque foram as pessoas que fizeram. Então, você precisa entender de pessoas, né? Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Exato. Né? Então, o negócio, para realmente dar certo, e você chegar também a um ponto que eu acredito que você tem uma visão muito ampla do teu negócio, tu quer expandir, né? Você precisa de pessoas. Exato. Vai chegar um ponto que você precisou, né, quando você viajou, para ocupar, né, o teu espaço ali, porque senão tinha que fechar as portas, né, do teu negócio. Eu acredito muito que vai da proatividade das pessoas, sabe? Hoje as pessoas são muito desinteressadas, sabe? De realmente buscar algo novo, buscar evoluir. Vendo essa questão muito dessa polêmica, né, da escala 6x1 e tudo mais, eu acompanho o Instagram do Luciano Huck. Aí ele postou em relação a isso, aí eu vi um comentário lá que eu achei muito interessante, que a pessoa dizia assim: ah, mas você já tem tudo, você já é muito rica, é claro que você quer que o seu colaborador trabalhe mais. Mas, tipo assim, qual a diferença de Luciano para essa pessoa? É que Luciano foi CLT, mas ele quis parar de ser CLT. Entendeu? Ele buscou, ele correu atrás, ele passou muito tempo trabalhando muito mais do que era pedido para ele trabalhar. Correu atrás e conquistou tudo que ele tem hoje, entendeu? E o preço que o cara paga, né? Ele, porque assim, é o risco que você tá assumindo, você como empreendedor. Poxa, tu tá assumindo o risco de, sei lá, tua loja fechar, né? De muitas vezes não vir cliente, tipo, tu ter que tirar de outro lugar para pagar os colaboradores. É um risco que o cara não vai, tipo, assumir, né? E você sacrifica muito do seu tempo. Você sacrifica final de semana, você sacrifica noite, você sacrifica muito. Família, né? Você acha que, eu sou colaborador, você acha que você trabalha mais do que seu patrão? Não. De jeito nenhum. Com certeza não. E aí como tu encarou também essa questão, né, da escala, como foi, assim, tua visão em relação a isso também? Eu entendo totalmente a questão da escala 6x1. Tipo assim, para o tipo de negócio da gente, é algo que faz muito sentido, querendo ou não, é a escala 6x1. Mas é uma coisa que a gente já pensou, e assim, e a gente sempre pensa de uma maneira de diminuir essa escala para 5x2, sabe? A gente entende realmente que a necessidade que é importante. Eu sei que a gente precisa sempre estar, como é que eu posso dizer? Tipo, pensando e entendendo o lado do funcionário, sabe? Realmente, a gente... Eu falo que, dependendo da situação, tipo, logicamente, eu sinto muita falta de algo que o CLT tem, que é chegar na sexta-feira ou no sábado
e simplesmente se desligar do trabalho e voltar apenas segunda. E tipo assim, uma coisa que não acontece com a gente é tipo assim, a gente tá o tempo todo ligado. Por mais que a gente não esteja na hamburgueria, a gente tá na hamburgueria, que a gente tá lá no celular e qualquer situação, mandou uma mensagem, pessoa de tal coisa, a gente vai correr independente do horário, entendeu? Teve um dia desses que a gente tava até na hamburgueria, mas aí tipo assim, eu acho que foi dia 1º, ou foi de janeiro, ou foi dia 25, que é um dia de bastante movimento, e aí tem algumas áreas de entrega que a gente não entrega, aí é o próprio iFood que solicita o entregador, entendeu? Tipo assim, já eram 11h30, eu acho, quase meia-noite, e aí tinha um pedido lá que a gente tava esperando o entregador do iFood, e não tava chegando o entregador do iFood. A gente foi e disse, não, a gente vai, pega o pedido e vai levar para o cliente não ficar sem. Porque para o cliente não é o iFood que não tinha entregador. A culpa é da gente e do restaurante. Entendeu? Então, tipo assim, é aquilo que eu disse. A gente não tem hora para trabalhar. A gente vai trabalhar o que for necessário, independente da hora. E eu acho que isso daí do 6x1 é algo que de se pensar, mas que a gente também não pode simplesmente dizer vai mudar tudo por 5x2 e acabou-se tudo. Tipo assim, tem que analisar. Existem muitas outras situações. A gente é uma empresa, de certa forma, que está um tempinho e que a gente já se programa e já se organiza para isso. Então, se fosse uma coisa que mudasse, talvez a gente conseguiria sem sofrer tanto ônus. Mas tem alguns lugares que, tipo assim, eu tenho certeza que viria a quebrar se mudasse. Totalmente. Essa escala um de uma hora para outra. Mesmo, né? É um deles. Imagina você ter que contratar mais pessoas, consequentemente você vai ter que baixar o salário muitas vezes. Ou seja, Isso. é algo que prejudica o colaborador. O próprio colaborador. Né? Isso. Que a gente entende também a questão de descanso, né? Porque... Só que aí depende muito. Pô, tu tá num lugar que tu não tá feliz, tu tá trabalhando, pô, todo dia. Tá indo a pulso. Tá indo ali obrigado praticamente, né? Enfim, você tem que sair desse lugar e ir pra outro. Exato. Porque o problema não é a escala, é o lugar, né? E aí você, tipo assim, se esforce, como eu digo, tudo vai depender de você. Se você for uma pessoa desenrolada, se você for uma pessoa dedicada, você vai conseguir, consequentemente, um trabalho que vai ser melhor pra você, vai ser mais bem remunerado. Então, tipo assim, não tô gostando disso. Procure se especializar, tá entendendo, em outra área. E eu digo sempre, lá na hamburgueria, uma coisa que a gente quer fazer, e a gente vem fazendo, valorizar as pessoas, entendeu? Então, tipo assim, eita, não, você é um bom funcionário, você dá exemplo, você faz as coisas bem feitas, então, consequentemente, a gente quer valorizar você, porque a gente quer que aquela pessoa permaneça um bom tempo com a gente, entendeu? E assim, Lira, hoje vejo que é um sucesso de uma hamburgueria, mas, tipo, é uma coisa que eu queria que tu falasse. Hoje tu atribuiu o sucesso, né? Lógico, todos esses aprendizados que tu teve, mas se tu pudesse, tipo, mudar alguma coisa em toda a tua história, ou, né, deixar aí alguma coisa para as pessoas que querem começar a empreender, o que é que tu deixaria, assim, tipo, de uma mensagem mesmo, tipo, para essa questão, né, do empreendedorismo em si? Eu diria que ela se esforce o suficiente onde quer que ela esteja, porque eu só consegui dar certo na hamburgueria porque quando eu fazia hambúrguer lá na igreja que eu não ganhava nada, eu me dedicava e dava o meu melhor, entendeu? Então, muitas vezes a gente só quer se dedicar quando a gente tem um lado financeiro por trás ou às vezes nem quando a gente tem o lado financeiro a gente quer se dedicar, sabe? Mas quando a gente se dedica, independente da circunstância, vão aparecer oportunidades para que a gente tenha melhores condições, melhores salários. Eu comecei, como eu falei mais uma vez, fazer hambúrguer de graça sem ganhar nada. E hoje é a minha profissão. E eu nunca pensei que isso fosse ser minha profissão. Imagina se quando eu tivesse a oportunidade eu dissesse, oxe, danado de fazer hambúrguer de graça, sem receber, tá trabalhando pros outros de graça. Então, eu acho que é muito isso. A gente não pode esperar a situação, sabe? A gente tem que dar o melhor em coisas que mesmo que a gente pense que a gente não tem aptidão, que a gente não vai ser o futuro da gente, mas que a gente se dedique naquele momento, que muitas vezes vão ter oportunidade lá na frente devido a isso. Eu acho que foi muito importante o período que eu passei, assim, trabalhando onde quer que fosse, sabe? Na feira, trabalhando, dando aula, trabalhei como professor, fazendo hambúrguer de graça, porque
cada uma dessas coisas eu consegui pegar um pouquinho e elas me ajudam até hoje, entendeu? Se eu não tivesse passado... Eu fico até pensando, eu tenho muito medo, eu quero ser pai e eu fico sempre pensando assim, se meu filho não passar por as mesmas coisas que eu, como é que ele vai ter? Que foi o que eu até falei. O empreendedor, quando ele vem com a cabeça, quando ele já nasce, tipo assim, uma pessoa nasce em berço de ouro, vamos dizer assim. Eu quero que ele passe, de certa forma, parecido com o que eu passei, para que ele possa ter o entendimento de que, tipo assim, nada é fácil, entendeu? Eu acho que eu só sou quem eu sou devido a todas essas experiências que eu tive. Se eu não tivesse, consequentemente, não seria nada do que sou hoje. Que maravilha, meu amigo. Se pudesse deixar uma frase aí pra galera que... seja de motivação, seja de área de empreendedorismo, ou alguma coisa que simboliza hoje o que tu acredita hoje, né? Tanto em relação a negócio, quanto a vida, enfim, algo nesse sentido. Uma frase assim é mais difícil. Mas alguma coisa que... Não, mas digo isso só. Tente... É Sérgio Cortella, né? Que fala que faça o melhor enquanto você não tem condições de fazer... condições melhores de fazer aquilo. Então é isso. Se dedique dentro do que você pode, que com certeza vai chegar um momento onde você vai ter melhores condições para fazer aquilo. Que maravilha, meu amigo. Eu fico muito feliz por ter recebido você aqui. A gente queria passar muito mais tempo aqui conversando com você e tenho certeza que a gente vai ter mais oportunidades. Quero depois aí, quem sabe, a gente fazer até lá no espaço da hamburgueria. Acho que é uma coisa que eu quero também, assim... futuramente um quadro que a gente quer trabalhar de mostrar mesmo o negócio. Mas pessoal, se você não conhece ainda a hamburgueria, né, de Lira, né, conheçam, né, fica aqui em Caruaru. Qual a localização lá, cara? Rua Visconde de Inhaúma, número 49, bem próximo ao Grande Hotel. Grande Hotel, que é muito conhecido aqui. Conhecido. Você vai ver um Lira bem grandão assim na frente, pessoal, vermelho com branco. De verdade, acompanhe, né, ele é muito ativo nas redes sociais, lá no Instagram, tá sempre mostrando as novidades, né? É um espaço realmente bastante aconchegante, a gente já esteve lá, a gente gostou demais, né? Indico de verdade mesmo, assim, gosto demais da sabe mesmo, um espaço bacana demais para, sei lá, seu filho, né? Principalmente, sim, sua família, vejo um espaço bem família mesmo, me remete muito ao McDonald's lá do início, né? Gosto bastante. Então, pessoal, conheçam, né, o trabalho. Foi um prazer te receber de verdade aqui no nosso podcast. Dizer que esse podcast, esse episódio, né, você vai poder assistir quantas vezes você quiser, compartilhar, né? Pedir também que você siga, né, o canal, né? Já se inscreve aí, né? Deixa também teu like, porque isso ajuda a gente a manter aqui o nosso trabalho de pé, né? E também acompanha a gente nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, no Spotify também você pode acompanhar, escutar esse episódio por lá. É isso, Eduardo. É isso aí, pessoal. E a gente só tem a agradecer a vocês. Estamos começando, né, a 3ª temporada. E muito obrigada a você, né, que esteve com a gente até agora. E pode ter certeza que vem muita coisa boa por aí. Muito obrigada, Lira. Foi um prazer te receber aqui. E a gente aparece por lá, né, depois. Com certeza. Vai comer e vamos marcar também um episódio lá dentro mesmo pra você ver, porque o espaço lá é muito bonito. Dá pra gente fazer um episódio bem bacana, né? E assim, agradecer de verdade mesmo pela disponibilidade, né, que a gente sabe que é uma correria para todo empreendedor, e dizer que a galera que quer realmente aprender, né, aprender não, né, porque não existe uma receita para quem quer empreender, mas se você quer pegar aí os melhores insights, dicas, né, saber como essas pessoas, né, começaram os seus negócios, né, como erraram, como acertaram, assista o Fortune, que todas as semanas nós vamos estar aqui, né, compartilhando com vocês história de negócios, insights, temas também incríveis. Então é isso. Então se você quer começar um negócio, não deixe para depois. Esse negócio de esperar, né, o momento certo é um erro, né, de qualquer pessoa. Isso em tudo que eu estou falando. Então se você quer começar um negócio, quer montar aí um projeto, independente das suas ferramentas, comece, né? Então é isso. Pessoal, muito obrigado. De verdade mesmo. E até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.